Muito bem. Então, hoje nós vamos continuar com a nossa disciplina de Inteligência Artificial na seção 1.3. Na aula passada, nós trabalhamos com o que, pessoal? Vocês lembram que nós conversamos na aula passada? Foi os tipos de inteligência artificial, acredito. Sim, e aí nós também fizemos uma atividade com Prolog, né? Exatamente. Ok. Então, tá jóia. Então, hoje nós estaremos com a sessão, trabalhamos com a sessão 1.3, que é Inteligência Artificial na Prática. Tá? Basicamente, essa sessão, então, ela vai estar tentando aí separar os problemas e as aplicações, né, da inteligência artificial. Então, nesse conceito, por exemplo, a inteligência artificial auxilia muito na resolução de problemas que enfrentamos na atualidade. Mas será que se aplica em qualquer tipo de problema? Então, basicamente, se a gente for pensar que a IA, o objetivo dela é emular a inteligência humana, então ela é propícia a trabalhar com qualquer tipo de problema. Só que existem alguns problemas que já são formalmente definidos matematicamente, via fórmulas, né? Nas quais os resultados que estariam chegando no contexto da resolução daquele problema será sempre igual. Então, nesse critério, nós podemos separar alguns tipos de problemas que nós podemos considerar que são resolvidos por computação convencional, que nós determinamos que são de natureza determinística. Então, se alguém for questionar vocês, mas a inteligência artificial eu posso aplicar a qualquer tipo de problema? Você pode aplicar. Mas, quando daqui a pouquinho vocês vão ver por que a inteligência artificial ela se respalda em dois aspectos principais, que é o uso de heurísticas e aprendizado. Nós veremos daqui a pouquinho. Heurística e aprendizado é a característica fundamental do uso da computação vinculada à inteligência artificial. Mas, só que esse conceito de heurística e aprendizado, existe uma situação que o sistema tem que se auto-aperfeiçoar, né? Mas existem algumas situações que não há necessidade de ele aprender nada, né? A gente pode passar via um padrão ali de um algoritmo bem definido, o que ele tem que fazer, seguindo aquela fórmula, ele chegará ao resultado desejado. Então, nós podemos observar aqui o fatorial, o cálculo do fatorial. O cálculo do fatorial segue uma rotina, né, descrita ali em cima, no qual 4 fatorial sempre estará chegando ao resultado de 24. Por quê? O 4 fatorial a gente multiplica 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, existe a multiplicação ocorre com elementos, né, que estão ali de 4, do número, aliás, o número passado, no caso aqui foi o 4, até o número 1. 1 até foi desconsiderado porque multiplicar por 1 chegará a ele mesmo, né? Então, nesse sentido, quando a gente pensa em um cálculo de fatorial, sempre chegará a este resultado seguindo esse padrão. Aqui, uma resolução computacional, usaríamos aqui um método, né, que passaríamos o inteiro. Se esse inteiro for igual a 1, ele responderá que o fatorial é 1. Caso contrário, ele vai agir de forma recursiva, realizando o cálculo. Então, nesse contexto, essa situação aqui nos traz a informação que, computacionalmente, ele chegará ao resultado... Opa! Alguém falou alguma coisa, pessoal? Sim? Tá de boa. Tá de boa? Tranquilo. Acho que alguém, não sei se for... vamos esperar aí que alguém fale, né? Mas muito bem. Então, nessa situação, a ideia é que todos os problemas nos quais nós temos métodos e fórmulas bem definidas para que possamos chegar ao resultado, nós consideramos esse tipo de situação o uso de natureza, né, de algoritmos que são considerados determinísticos. Por que determinísticos? Eles chegarão ao resultado seguindo esse padrão. Então, vocês aí, eu não vou usar esse algoritmo aqui específico, né? Usar essa recursividade. Eu posso criar o cálculo fatorial de uma outra forma. Perfeito, você poderá. Mas para que você tenha a corretude do seu código, você deverá calcular e chegará ao mesmo valor que este código que está aqui sendo escrito para vocês. Então, nessa situação, podemos sempre considerar que o algoritmo ele poderá ter uma estrutura um pouquinho diferente desta, né? Mas chegará ao mesmo resultado.
Então, esses tipos de problemas são resolvidos por métodos tradicionais de matemática, lógica e computacional algorítmica. Então, em situações assim, podemos usar a inteligência artificial? Podemos, mas será desnecessário. Se já podemos, via métodos matemáticos, chegar ao resultado desejado, não é necessário que utilizemos a inteligência artificial. Quando eu falei lá na inteligência artificial, né, nós temos aqui os problemas que são típicos de inteligência artificial, são os que têm enfoque prático, baseado em tentativa e erro. Então, são de natureza heurística. Então, o conceito de natureza heurística, ela poderá, de forma incremental, os resultados sendo obtidos, né, via técnicas que podem ser utilizadas, né, ou seja, dentro de um problema em questão, eu posso usar as técnicas ali para tentar maximizar o meu acerto, ou evitar aí que haja um erro na execução deste problema. Então, por exemplo, nós temos aqui problemas que são típicos utilizados para inteligência artificial para vocês testarem algoritmos, né? Nós temos aqui o problema das 8 rainhas. O objetivo desse problema é que estejamos lançando, né, num tabuleiro 8x8, 8 rainhas que elas não estarão entrando em conflito. Vocês sabem o movimento do xadrez referente às rainhas, pessoal? Sim. Como é que é o movimento? Ela anda em todas as posições. Mas assim, vamos imaginar todas as posições. Então, ela anda na vertical, horizontal e nas diagonais? Exatamente. Perfeito. Então, nesse conceito, esse problema em questão, o objetivo é que estejamos pontuando, informando as nossas rainhas aí nesse tabuleiro, sem que haja nenhum conflito entre elas, ou seja, que não haja, que uma rainha não ataque a outra, né? Então, o algoritmo para a execução perfeita dessa solução, ele deverá estar aí tendo um número de conflitos zero, ou seja, não haver nenhuma rainha atacando a outra rainha, né? E parece que até houve uma empresa brasileira que propôs um prêmio para quem conseguisse fazer um tabuleiro 1000 por 1000, com 1000 rainhas, sem que houvesse conflito entre elas, né? Nessa situação aí, é evidente que se você fizer um algoritmo bem feito, não importará a questão do tamanho do tabuleiro, né? Ele estará sempre chegando ao resultado correto. Outro tipo de problema também que podemos considerar que seja de natureza heurística é o que vocês fizeram também quando geralmente criança. Não sei se vocês tiveram essa possibilidade, né? Que hoje em dia já não está mais sendo utilizado. Jogos de quebra-cabeça. Muitas vezes esses jogos aí, você usando algumas técnicas, né? Você consegue resolvê-lo de forma mais rápida, né? Então, isso também podemos considerar aí, caso estejamos querendo testar os nossos algoritmos. Então, o objetivo desses problemas é testar a funcionalidade dos algoritmos, se eles estão aptos ou não ao que foi proposto ali nessa situação, no problema a ser resolvido. Nós temos outro problema também que podemos considerar, esse problema do caixeiro viajante. O objetivo aqui, né, neste problema, é que estejamos realizando a entrega, façamos visitas, né, em cidades, dependendo de um mapa, e que estejamos fazendo o menor percurso possível dentro desse mapa. Então, vamos imaginar aí o estado do Mato Grosso, em que nós temos aí o serviço de logística aí, para entrega de encomendas, de algum e-commerce aí. Então, esse e-commerce, caso ele seja de forma autônoma, saia entregando as encomendas, é interessante que ele faça o menor percurso possível nas entregas, né? Então, aí é um algoritmo que tenta trabalhar com esse conceito de estar gerando o menor percurso para visitar ali um número de cidades X que for passado, dependendo do mapa que estiver sendo trabalhado. Vou executar aqui para vocês, eu vou achar aqui, esse problema da N rainhas eu já codifiquei para a gente pensar e verificar como funciona, né? O software em si, a ideia dele, né? Deixa eu só achá-lo aqui. Professor. Oi, pode falar. Esse problema das 8 rainhas, ele se aplica na natureza heurística? Sim, natureza heurística, porque você vai ter que saber como é que as rainhas se movimentam, né? Então, aí você pode até fazer tentativas e erros, mas existe uma equação
Quando a gente trabalha num tabuleiro dessa forma aqui, heuristicamente, quando a gente fala heurística, é enfoque prático, que podemos usar aí, vamos dizer assim, alguns conhecimentos, algumas técnicas para resolver o problema, né? Nesse conceito aqui, a técnica de você estar colocando uma rainha e observando se na sua vertical, horizontal e nas suas diagonais, se existe outra rainha para que possa ser lançada esta rainha, né? Os algoritmos de inteligência artificial, você pode fazer um lançamento de todas as rainhas. Caso haja conflito, você faz a mudança de algumas rainhas específicas para que as colisões diminuam. Então, é nesse conceito, por isso a gente fala que é o enfoque heurístico. A ideia é que o algoritmo ele não tem que saber certinho onde ficarão todas as rainhas, ele tem que estar se ajustando, né, ao tabuleiro para que as rainhas sejam lançadas aqui e nenhuma entre em conflito com a outra. Deixa eu abrir aqui, ver se eu estou tentando só achar o meu, que eu fiz esse teste, essa aplicação. Só um momentinho, que já estou aqui na captura. Vocês já chegaram de fazer esse teste? Tínhamos um site aqui que eu entraria com vocês, só que o site é um Racha Cuca, vocês já ouviram falar desse site? Só que ele é feito em Flash, né? E você sabe que hoje em dia o Flash acabou, né? Então não tem como mostrar no site. Infelizmente, com essa situação, ele não foi para frente. Vamos mostrar aqui, ó, lógico, não ficará tão bonitinho, mas eu vou mostrar aqui o meu softwarezinho de testes. Deixa eu verificá-lo aqui. Não, não é aqui. Estão vendo aí ó, o problema das rainhas? Aqui nós temos um tabuleiro de 5 por 5, né? Em que eu posso estar distribuindo as 5 rainhas desse tabuleiro. Aí eu posso fazer aqui, por exemplo, marcar aqui um jogo. Deixa eu ver aqui. Não, vou marcar aqui para jogar aqui, ver se ele vai encontrar. Distribuir as raízes. Ah, topologia ideal encontrada. Então aqui, não está encontrada. 5 por 5. Agora sim. Então aqui ele encontrou a disposição das rainhas para que não haja ataque entre elas, né? Se nós observarmos aqui, na diagonal não existe ataque, na vertical não existe, na horizontal também não existe ataques entre as rainhas. E as 5 rainhas foram lançadas. Deixa eu limpar aqui. Vamos fazer aqui um lançamento na posição 3 e 2. 2 e 3, eu vou lançar uma rainha. Observa, lancei uma rainha neste ponto aqui. Então, após essa rainha aqui, eu posso tentar distribuir as demais rainhas para que isso aqui não ocorra o conflito entre elas. Vou distribuir aqui. Ele achou a topologia, né? Então, nesse conceito aqui, deixa eu só apagar de novo. Vou lançar a rainha em outro local. Para falar que não está viciada com o meu lançamento, né? Não, aqui tem conflito. Agora sim. Então, nós temos aqui uma rainha lançada nessa posição, né? Então, eu vou tentar agora lançar as demais para que ele encontre uma solução. Ó, a topologia ideal não foi encontrada, então, muitas vezes, a gente pode... O nosso algoritmo vai procurar, buscará essa solução. Então, já no segundo, ele já encontrou a topologia ideal. Aquele tabuleiro era 8 por 8, né? Vamos, então, criar esse tabuleiro, 8 por 8, e vamos tentar lançar as rainhas aqui. A topologia ideal não foi encontrada. Ele está procurando qual a topologia que vai se encaixar aqui. Está procurando, mexendo, agora já não vai mais encontrar, eu acho. E ele fica nessa procura da topologia. 8 por 8 já ficou meio difícil para ele aqui. Acho que achou agora, hein? Cliquei tantas vezes. Ele achou a topologia da distribuição de 8 rainhas aqui, 8 por 8, sem que haja conflito entre elas, tá?
É um problema que usa, então, o algoritmo, no caso, que usa a heurística, né, de estar criando uma função. Essa função pode permitir que eu consiga calcular quantos ataques existem na topologia. A topologia ideal, que seria encontrada nesse jogo, é que não houvesse ataque nenhum entre rainhas. Então, enquanto a função estiver trazendo resultados de conflito, ele não deve ser aí considerado, vamos dizer assim, a resposta adequada. Conseguindo entender como funciona mais ou menos esse problema da N rainhas? Existem diversos algoritmos aí que vocês poderem até olhar na internet para baixá-los e tentar adaptar na linguagem que vocês mais possam utilizar, né? Que vocês costumam utilizar. E nessa distribuição aí, vocês podem estar aí tentando adaptar o algoritmo de vocês. Mas o objetivo é só esse, de realmente tentar criar um algoritmo que tente gerar essa solução, levando em consideração a heurística de que as rainhas se movimentam em vários sentidos e que a topologia ideal é encontrar que, neste tabuleiro que não haja nenhum ataque entre as rainhas. Vamos voltar aqui. Então, esse é o exemplo da N rainhas. Então, enfoque heurístico. A palavra heurística, vocês já tinham ouvido falar, pessoal? Não. Não ainda, né? Ah, muito bem. Então, esse termo heurístico, até eu já fiz uma disciplina chamada meta-heurística. Tinham várias possibilidades de você... Existem diversos problemas, né? A gente considera problemas... a gente minimiza o problema, evidente, né? Para tentar colocar os algoritmos para trabalhar nesse ambiente, para ver se eles se adaptam e se eles poderão ser usados em um ambiente maior, né? Um ambiente mais complexo. Muito bem, então, basicamente, os problemas adequados para usar técnicas de inteligência artificial englobam, como eu mencionei anteriormente, heurística e aprendizado, né? Então, heurística busca soluções por meios práticos e interativos, né? Então, para que seja resolvido o problema, se usa técnicas, né, para que possam diminuir a possibilidade de erros que ocorram naquela situação, naquele problema, né? Então, basicamente, a gente pode observar que os jogos, né, se a gente for tentar criar uma inteligência artificial para jogos, a maioria deles, aliás, todos eles existem regras. E nesse conceito das regras, a gente pode considerar que aí sim a questão da heurística, né? Que nós possamos, via esse mecanismo, tentarmos aí criar funções ou usar técnicas para que estejamos chegando ao resultado perfeito ali do jogo, tá? Então, heurísticas usando meios práticos, nós podemos até considerar que na heurística existe até a tentativa e erro. Quando a gente fala tentativa e erro, muitas vezes existem alguns tipos de problemas. Imaginando a rede elétrica brasileira. A rede elétrica brasileira ela é integrada. Então, o nosso Sistema Nacional de Energia, caso haja um problema em algum circuito, ele tenta recompensar esse circuito via energia de outro local. Então, a nossa corrente, até por esse motivo, é corrente alternada, né? Então, caso algum tipo de ligação venha a ser rompida, né? Então, já cria um mecanismo de estar provendo naquele local energia vinda por outra região. Então, muitas vezes, essa decisão tem que ser tomada de forma rápida e talvez, nesse conceito, se a gente usar a heurística, talvez não seja a melhor solução. Mas, a partir da heurística, a gente vai tentando melhorar as soluções até que estejamos encontrando a ideal. Naquele exemplo das rainhas, vocês até, quando eu clicava ali, ele falava topologia ideal não encontrada. Por quê? Naquela topologia que ele encontrou de forma rápida, ou seja, ele não testou todas as possibilidades, ele foi lá e lançou as rainhas dentro do tabuleiro. Depois que lançou as rainhas, ele foi lá e observou quais os conflitos que estavam ocorrendo. Então, nesse sentido, como o número de conflitos era superior a zero, então a topologia ideal não foi encontrada, mas já serve para que você termine ali esse problema? Caso não, você pede outra solução. Então, nessa situação, o algoritmo ele não testou todas as possibilidades. Ele vai lançando, ele lança as rainhas e analisa se há conflito. Houve conflito? Então, ele fala que a topologia ideal não foi encontrada. Deseja lançar novamente as rainhas? Aí ele vai lançar novamente as rainhas. Até que, em um certo momento, evidente, se
você pode até estar seguindo algum padrão de lançamento, né? Ele vai encontrar a topologia ideal sem ter passado por todas as possibilidades do lançamento das rainhas naquele problema específico, tá? Então, esse conceito de heurística. Porque senão vocês poderiam pensar, mas eu posso usar um algoritmo que teste todas as possibilidades. Pode, mas aí possivelmente esse algoritmo, dependendo da situação, num tabuleiro maior que o 8x8, ou seja, um tabuleiro lá de 1000 por 1000, os vários testes deverão ser realizados, poderá inviabilizar o software de vocês. Então, não é adequado usar a computação convencional para resolver esse problema. Quando a gente fala, a outra situação que envolve, então, técnicas de inteligência artificial é que englobam aprendizado. Então, aprendizado é o que estamos aí relacionado ao que nós fazemos também, né? Basicamente, em toda a nossa vida, a gente vai coletando informações e essas informações nos servem para respaldar a tomar decisões futuras, né? Então, nesse conceito, a gente vai usando na inteligência artificial a mesma situação de estar coletando dados anteriores. A partir desses dados anteriores, nós possamos estar retirando informações que serão utilizadas para gerar conhecimento e deduzir informações sobre o que foi ali entendido, né? Então, vocês, por exemplo, quando vocês iniciaram o curso, vocês tinham um conhecimento X, possivelmente esse conhecimento deve ter aumentado um pouco. Então, vocês, a partir disso, já começam, já conseguem estar deduzindo informações sobre o que vocês já aprenderam. É como a nossa disciplina, por enquanto, vocês estão aprendendo alguns conceitos, isso tudo já está fazendo com que vocês já tenham uma certa noção de como utilizar a inteligência artificial, tá? Então, muito bem. Aqui fala, por que resolução de problemas para os quais há fórmulas por meio de... Vamos lá, de novo. Por que a resolução de problemas para os quais há fórmulas por meio de inteligência artificial não é adequado? Que decorrências poderíamos imaginar para a resolução, digamos, de uma equação de segundo grau por meio de técnicas de inteligência artificial? Então, como é que a gente poderia resolver, então, o problema de equação de segundo grau com técnicas de inteligência artificial? Sem que usássemos fórmulas. Nós teremos que usar um misto, né? Um pouco de heurística, ou seja, como o cálculo deveria ser realizado, mas a questão do aprendizado também, né? Para que pudéssemos aí estar fazendo aí os testes devidos, né? Para que o nosso algoritmo ali, a nossa inteligência artificial consiga resolver esse problema. É evidente que é muito mais complicado do que nessa situação, como existe uma formalização matemática sobre a fórmula, a equação de segundo grau, é muito mais fácil pegar essa fórmula e traduzi-la na linguagem de programação e embuti-la na nossa aplicação, né? Usando a técnica de inteligência artificial, nós teríamos que embutir aí no código a parte da tentativa e erro, né? Das questões heurísticas, né? Com algumas funções, e além disso, talvez a técnica de aprendizado aí, caso pudéssemos aí identificar aí algumas validações, né? Da técnica do cálculo aí da equação de segundo grau, pessoal. Beleza? Quanto a isso, a questão de heurística e aprendizado? Beleza. Vocês ficam muito quietos aí, dá a impressão que vocês estão... Mas tá bom, vamos lá, vamos continuar. Muito bem. Aqui nós temos diversos problemas, né, classificações de problemas de inteligência artificial. Essa classificação aqui, eles mencionam aí vários tipos de problemas, tá? Eu vou só fazer um detalhe aqui, vamos fazer o seguinte, vou copiar esses problemas aqui e nós vamos escrevendo aqui nesses problemas o que se encaixa esses problemas, né? Quais são as soluções que a gente pode prover a partir desses problemas aqui que estão nesse slide. Um momento. Aí vamos estar considerando aí as informações pertinentes. Então, o primeiro problema aqui que é mencionado para a gente, problemas de especialidade em domínio de conhecimento. Então, quando a gente fala assim, problemas de especialidade, né, em domínio de conhecimento, a ideia é que estejamos aqui, dentro de um conhecimento específico, criar aí um raciocínio sobre ele, né? Então, quando a gente pensa em um domínio de conhecimento, então aqui, nesse conceito aqui de problemas
especialidade de domínio de conhecimento, se encaixam aqui os sistemas especialistas de diversas áreas, né? Talvez os primeiros aí a serem criados foram na área de medicina, né? Para aí achar soluções diagnósticos. Eu acredito que vocês até tenham se deparado aí com a questão do Covid e criaram um site para que o indivíduo pudesse relatar aí as suas, o que estava sentindo, talvez dúvidas sobre a questão de como são os sintomas da Covid, né, como diagnosticá-la. Nesse conceito, eles fizeram ali um site em que a pessoa estaria lançando ali o que estava sentindo, né, quais são as suas, a situação atual do que ela estava sentindo, para que a inteligência artificial ali, no caso, ser especialista, pudesse conduzir ali para um pré-diagnóstico, né? Uma questão apenas de informar aí se poderia estar vinculado, né, a questões, vamos dizer assim, a questões da Covid, né? E esses problemas de tensão de domínio também se encaixam aqui os sistemas especialistas, tá? A diferença básica entre eles é que nesta questão de extensão, a ideia é que aqui nós temos uma especialidade de domínio de conhecimento que não estaria fazendo apenas um raciocínio em cima desse conhecimento. Quando a gente fala problemas de extensão, a ideia é que aqui ele consiga também aprender, tá? Então, também na extensão do domínio, ou seja, que ele consiga aprender a trabalhar melhor, né? Seja mais eficaz. E, além disso, ele consiga também, por exemplo, aqui nós falamos de diagnóstico. Aqui, além do diagnóstico, dependendo da situação, então, poderá também, né, estar passando até ligações de medicamentos, por exemplo. A pessoa, se for uma doença já conhecida, que tenha a medicação adequada já padronizada, poderá, via os sintomas ali, determinar ali um medicamento, né? Então, além do diagnóstico, pode estar aí não uma prescrição, né, mas indicar aí, no caso, para uma ferramenta auxiliar, né? Então, a ferramenta para auxiliar o diagnóstico e tratamento medicamentoso do paciente. Tá? Então, a questão da extensão é essa. O pessoal está dando um eco aqui. Acho que eu vou silenciar aqui alguns microfones. Acho que já silenciou aqui. Perfeito. Muito bem, então essa aqui seria os problemas de domínio de conhecimento. Todo domínio de conhecimento, sempre vocês vão achar aqui sistemas especialistas para falar sobre isso, né? Nós temos aqui problemas de planejamento complexo. Aqui a gente encaixa o quê? Problemas de logística, ações logísticas, né? As ações logísticas, evidentes, são planejamentos complexos, né? Até mesmo, imagina, a situação que nós estamos agora vivendo, né? Que existe a questão logística do transporte de alguns tipos de vacinas, inviabilizaram, né? Esse tipo, até o momento que elas viessem para o Brasil, né? Vocês que devem estar aí, não sei se vocês estão sabendo, existem vacinas que devem ser transportadas a menos 70 graus negativo. Então, nesse conceito, existe aí toda uma logística para que essa vacina chegue em nosso continente, nosso país, né, e seja enviado para as diversas cidades brasileiras. Então, essas ações complexas a gente encaixa principalmente problemas que são vinculados à logística. O próximo aqui problema que ele menciona é problemas de comunicação. Esse problema de comunicação aqui, poderemos estar vinculando esses problemas, basicamente, a melhora no processamento de linguagem natural, né? Então, processamento de linguagem natural. Processamento de linguagem natural, vocês são jovens aí, não devem lembrar,
Mas a questão inicial, quando a gente tinha os nossos celulares que começaram a entender a nossa fala, eles tinham uma grande dificuldade, eles erravam bastante e muitas vezes só atendiam a nossa voz que nós gravávamos anteriormente, algumas falas, para que a aplicação pudesse identificá-la. Hoje em dia não é mais assim, né? Então, esse programa de comunicação, basicamente, está trabalhando nessa processamento de linguagem natural e até mesmo na questão de tradução, né? A ideia básica aí é que, dependendo da inteligência artificial que estaremos trabalhando, nós poderemos, utilizando a mesma, comunicar em diversos idiomas. Então, a parte de tradução também é uma questão que é empregada, essa questão da comunicação. Tá? Então, traduções, né? Traduções também são usados esses problemas de comunicação. Nós temos aqui os problemas de percepção. O que é percepção para vocês, pessoal? Como é que uma inteligência artificial consegue ter percepção? O que vocês acham? Percepção. Então, toda vez que vocês estiverem lendo, né, a parte de inteligência artificial e aparecer o termo percepção, basicamente, isso aqui está vinculado a sensores, tá? Então, quando a percepção do ambiente, ela só é feita devido aos sensores. Então, tudo que envolve aprendizado, tá? Aprendizado via sensores, então a gente pode estar considerando aí problemas de percepção. Então, basicamente, um problema de percepção que poderemos estar citando aí é a questão dos veículos autônomos, né? Então, o veículo autônomo é um problema de percepção que estaria ali convinculado à questão de sensores, da interpretação do ambiente que está ali embutido, tá? Muito bem. Aqui a questão de problemas de IA corporativa, né? Aqui talvez a gente vai encaixar dentro de uma empresa, né? A questão de aprendizado aí da empresa, em prol de estar aí, então, aprendizado de empresa, né? Seriam bancos de dados de empresas, né? Banco de dados, fluxos de trabalho, para maximizar a produtividade, né? Maximizar / otimizar processos da empresa, tá? Processos da empresa, por exemplo. Tá? Então, aqui seriam problemas que, caso, porventura, depare com situações que tenham que otimizar fluxos e também analisar banco de dados, dependendo para que estejamos otimizando lucros também, né? Esses seriam os problemas de IA corporativa, né? Temos também problemas de cognição em ERP. Esse daqui é quase similar ao outro, né? Na realidade, quando a gente fala ERP da Warehouse, seria, na realidade, aí, estar aí, identificando dentro da cadeia de clientes ali, né? Então, clientes com perfis novos, né? Atrás de novos negócios, clientes, analisar o app, né? Então, clientes para novos negócios. Então, é aquela coisa, se você tiver um RP, né? Um ERP aqui, um Data Warehouse bem feito, você consegue cruzar dados e analisar quais são os pontos que podem ser melhorados e até a possibilidade de novos negócios que a sua empresa pode estar ali trabalhando e estar, vamos dizer assim, alavancando novos projetos, né? Nós temos aqui, problemas que impactam domínios devido a consequências de segunda ordem. O que vem a ser essa consequência de segunda ordem em IA? O que vocês entendem como problemas que poderão ocorrer devido a consequências da inteligência artificial? Na realidade é o seguinte, vamos lá. A ideia de se a gente tem um problema que pode ser impactado via inteligência artificial, seja a automação de processos, né? A automação de processos gera o quê? Pode impactar principalmente na diminuição de mão de obra. Então, diminuição de empregos. O mercado pode
efetivamente, remover algumas atividades. Então, basicamente, aí nós podemos observar que uma área que pode, talvez seja uma das mais afetadas, seja o transporte de passageiros, né? Porque muitas vezes a ideia dos veículos autônomos é que os motoristas aí eles acabem seja uma função que não vai ser tão necessária, né? Então os motoristas eles poderão aí ficar aí com o mercado mais restrito, trabalho mais restrito. Então, essa aqui é um dos problemas. Existem outros, né? A automação, algumas vezes, eles geram esse tipo de problema. Mas é evidente que, quando eles geram um problema dessa forma, basicamente, ele também cria possibilidades de estarmos aí criando outras funções, outras benfeitorias, outros tipos de trabalhos, né? Que poderão surgir também, já estão surgindo aí para várias pessoas que queiram trabalhar apenas com inteligência artificial. Bem, já estamos quase acabando, tá, pessoal? Nós temos aqui problemas que podem se beneficiar no futuro próximo com melhores algoritmos e maior disponibilidade de IA. Aqui é a ideia de que teremos acesso a diversos ferramentas de IA que nos auxiliarão a desenvolver novas funções dentro da inteligência artificial, né? A ideia é que, caso, por exemplo, necessitar de reconhecimento de imagem, então, eu busco lá, o algoritmo já está pronto, eu vou adaptar esse algoritmo dentro da minha aplicação e me abre uma possibilidade de estar utilizando essa situação de inteligência artificial dentro da minha aplicação com maior facilidade. Então, o objetivo daqui é que, com essas a diversa oportunidade de inteligência artificial, que tenhamos aí facilidade no acesso dessa tecnologia e estejamos desenvolvendo novos produtos a partir disso. Então, facilidade, né? Facilidade de desenvolver novas soluções em IA. Então, isso aqui não é um problema, né? Na verdade, é uma situação que vai ser beneficiada devido a termos algoritmos melhores, até a parte de estarmos tendo também hardwares mais sofisticados que processem de forma mais rápida e já até sejam mais preparados a trabalhar com inteligência artificial. Especificamente, né? Problemas de evolução de sistemas especialistas. Essa evolução de sistemas especialistas que nós vimos lá no começo é tentar pessoalizar, né, criar um mecanismo que tenha diversas áreas de atuação, não seja especialista só em uma área. Então, aqui, o objetivo é que estejamos criando uma IA, né, que possa estar respondendo a diversas perguntas de diversas áreas de conhecimento. Existe aqui, até se vocês quiserem pesquisar, olhar na internet, IBM Watson. Esse IBM Watson seria, né, um hardware e software que trabalha especificamente para auxiliar aí como ser especialistas, tá? E aí, nesse quesito, vocês, por exemplo, a pessoa pode alugar, eu quero alugar o Watson, eu sou um escritório de advocacia, vou contratar o Watson para que ele me auxilie aí na criação de peças processuais. Então, ele vai auxiliar. Como também pode contratar o Watson ali para informações de diagnósticos médicos, também poderá, na área de TI, também auxiliar, caso queira um guruzinho para ajudar. É possível também que façamos isso. Então, é só entrar lá no site da IBM e verificar quais as possibilidades que você pode ter aí com o Watson, e aí existe a possibilidade de você fazer um contratinho com ele lá, com a IBM, e aí teriam serviços deles já para auxiliar aí em diversas áreas do conhecimento. Eu não sei se ele estaria por área, tá? Ainda não vi, mas eu sei que ele pode ser usado em diversas áreas de conhecimento. Já ouviram falar sobre o Watson? Esse IBM Watson? Sim, já ouvi, já. Ah, perfeito. Problemas de reconhecimento de padrões sequenciais longos aqui mais quando estamos trabalhando com transporte, né? Se for um veículo autônomo que ele vai estar andando por um longo percurso, ele tem que estar se adaptando a essa rotina do que está ali sendo transmitido para ele, né? Ou seja, identificar aí
os vários sinais e evidências que estão em todo esse percurso que ele estaria ali percorrendo, tá? Então, aqui seriam, vamos dizer assim, dirigibilidade, né, de veículos. Este último aqui, eu acho que é o último já, né, o 12, problemas em análise emocional. Essa análise emocional, podemos considerar aí a computação afetiva, né? Que os nossos robôs aí, a nossa inteligência artificial consiga, via uma imagem nossa, identificar as nossas sensações atualmente, né? Então, nesse quesito, se encaixa essa parte da análise emocional. Então, além da forma de falar, linguagem natural, né? Expressões corporais, que nos apresente aí situações de nervosismo, de tristeza, de felicidade. Então, tudo isso pode ser analisado via a computação afetiva. Vou achar aqui, ver se eu acho um. Na verdade, não achei aqui uma imagem boa para vocês, mas é essa situação que vocês devem pensar. Computação afetiva, né? No que tangencia aí a identificação e análise das nossas expressões, né? Tanto que poderá ser captada via a nossa linguagem natural, expressões corporais, né? Até a parte de talvez extraída via texto, né? Então aqui nós estamos aqui os elementos, vamos analisar, né? Análise, elementos emocionais e sentimentais, né? Dos indivíduos. Tá, pessoal? Então, esses são os vários problemas aí em que já existem soluções ou orientações para que cada um deles possa ser interpretado e o que podemos tentar desenvolver nesses problemas. É evidente que isso aqui é a visão de um autor, mas já serve como parâmetro, né, das possibilidades que nós temos dentro dessa inteligência artificial, do contexto de inteligência artificial, que pode ser provido para melhorar aí basicamente nosso ambiente, né? Diagnósticos médicos, as logísticas, linguagem natural, emoções, entre outras situações, tá? Isso daí vocês depois, lendo a seção 1.3, vocês poderão relembrar aí esses itens que eu conversei agora com vocês, tá? Muito bem. Então, essa parte dos problemas e separar aí o que podem ser encaixados pela inteligência artificial, né? Que basicamente são os conceitos que devam ter heurística e devam ter aprendizado, né? São, todo momento nós depararmos com situações que algoritmos que não consigam ser codificados de formas determinísticas, elas e poderão estar, então, sendo encaixadas como algoritmos de inteligência artificial. Muito bem. Então, outro tema desta nossa sessão aqui é a questão dos agentes inteligentes, tá? Segundo Rose e Norvin, esses são os caras que mais são conceituados nessa área de inteligência artificial, né? Um agente, eles definem como agente é uma entidade que percebe o ambiente por meio de sensores, interage com esse ambiente por meio de seus atuadores, né? Então, basicamente, é isso aí, o agente inteligente. Ele tem que estar ali verificando o ambiente, tem que usar os seus sensores, a percepção dele do ambiente é fundamental para que, tendo, né, objetivos a serem cumpridos, ele consiga ali atuar nesse ambiente, tá? Então, os elementos básicos de um agente inteligente, caso vocês queiram desenvolver o agente em si, que é a entidade que percebe o ambiente e age sobre ele. Então, o agente ele vai ter um objetivo a ser realizado, né? O que ele vai prover, o que ele vai estar fazendo. Aí nós temos ali, ele vai ter que estar também, você tem que pensar no ambiente que ele vai estar inserido, o contexto deste agente inteligente, qual ambiente ele estará trabalhando, as percepções, os tipos
de informações que ele vai poder coletar do ambiente, aí vai depender do que vocês precisam analisar do ambiente, o número de sensores, e ação, aí sim a capacidade de provocar a mudança no ambiente. Hoje em dia está bem popular aqueles robozinhos que ficam varrendo as residências, né? Eles ficam ali andando pela residência atrás de pó e a partir desse momento eles ficam ali fazendo a sua análise do ambiente, ele tem para não ficar chocando-se toda hora com objetos. Além disso, ele vai estar fazendo a sua missão de estar colhendo o pó e assim, e a partir do momento que ele já estiver com a bateria um pouco mais fraca, ele vai estar retornando à base dele para recarregar. Então, isso daí é um agente inteligente que já está até bem difundido e bem fácil de encontrar ele nas lojas. Mas nesse conceito, agente inteligente, podemos estar utilizando outros. Hoje em dia, com a questão da prototipação eletrônica, né, o Arduino, vocês têm facilidade de estar pensando em criar agentes inteligentes. Né? Isso aí fica, hoje em dia, bem mais fácil de estar criando soluções dessa forma. As características adicionais, as capacidades adicionais que um agente inteligente deve ter é a parte de autonomia e aprendizado. Né? Então, quando a gente fala de autonomia, é importante que ele consiga ler do ambiente, consiga, a partir disso, prover as suas decisões sobre como atuar nesse ambiente. Você já deve ter ouvido falar aí de satélites que estão no espaço, né, a deriva lá no espaço, e muitas vezes ele perde contato com a Terra, ele não entra em contato mais com a Terra. Depois de um certo momento, dependendo de algumas situações, por exemplo, que ele pega a visada da Terra, que ele carrega suas baterias, ele volta a funcionar e volta a mandar informações. Então, ou seja, ele tem uma situação autônoma ali, ele está ali colhendo as informações que foram, as etapas das informações que foram previstas para ele, e a partir dali ele automaticamente envia suas informações e trafega por aquele ambiente, né? E a questão do aprendizado também é interessante, aí seria um agente bem inteligente que estaria um benefício, se fôssemos observar aí um agente de limpeza, os locais que estão limpos, ele não deverá voltar, ele deverá seguir para os outros que estão ali por ser limpos. Então, esse seria um conceito interessante também, estar envolvido no aprendizado. Então, essa aqui seria uma imagem de um agente inteligente, basicamente, o agente, ele vai ter que ter sensores para fazer a percepção do ambiente. Essa interrogação aí é o que ele vai fazer aí se encaixa o microcontrolador, onde vai estar a nossa aplicação, né? O que nós nós programamos para esse agente inteligente ficaria nesse local. É esse aí que vai dar vida e vai dar utilidade a esse agente inteligente, né? E ali teremos os atuadores para que ele possa estar ali fazendo ações neste ambiente, tá? Então, é bem simples, é isso aí que vocês deveriam pensar em caso queiram prover um agente inteligente. Muito bem. Uma outra discussão que tem sobre o agente inteligente é sobre a questão do agente inteligente racional, né? Quando toma as ações corretas a serem realizadas. Uma área interessante, agentes racionais, né, fala o seguinte: o que deve ser considerado como ação correta quando a gente fala que um agente dito racional toma sempre as ações corretas. Mas o que é correto? Correto é o que você foi idealizado para aquele agente inteligente. Isso é o correto para ele. Então, nós temos aí os drones, né? Algum de vocês já usou algum drone? Já operou algum drone? Não. Ainda não, né? Geralmente, os drones, ele tem uma programação na qual é o seguinte: ele sai de um ponto e aí você começa a usá-lo, né? Vamos imaginar que você se afaste muito da base ou ele fica com a bateria fraca. A ideia é que ele volte ao ponto de origem onde ele partiu. Então, ele guarda essa informação e retorna ao ponto de origem dele. Isso é Às uma vezes ação quando correta. perde o sinal também, né, professor? Exatamente, quando ele perde o sinal. Então, é uma ação correta que foi prevista para que ele fizesse. Então, é isso aí que a gente pode considerar, então, que a ação correta é aquela que gera consequências desejáveis sob o ponto de vista de quem programa o agente inteligente. Não? Então, se você desenvolveu um agente inteligente, ele tem que ter as suas ações, os status, né? Porque qualquer agente inteligente que a gente vai prover, ele vai ter um estado inicial, ele vai partir de alguma coisa. E ele tem um estado final desejado, isso que ele está
foi idealizado, para isso que ele foi criado, né? Ele chega nesse estado final e a partir disso a gente pode informar se ele está correto ou não, se ele está atingindo os objetivos que foram programados para ele, tá, pessoal? Essa sessão 1.3 eu acredito que já esteja quase acabando, já está, só tem umas perguntas para vocês responderem. Então, o que eu vou querer que vocês façam? Vocês vão responder essas perguntas. E também sobre a questão da aula passada, que nós trabalhamos com o Prolog. Vocês chegaram a resolver aquelas atividades? Como é que ficou? Eu resolvi elas aqui. Resolveu? Agora, Não cheguei a fazer. Não chegou a fazer? Eu fiz. Ah, perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês que já fizeram, hoje nós temos que fazer aí o primeiro lançamento das notas de vocês. Analisando aí por vocês, eu gostaria que vocês enviassem o que foi feito na aula passada, agora no e-mail do dac.nic, para que eu possa observar o que foi feito. E a gente possa estar lançando uma pontuação para vocês. é assim, professor, eu fiz coloquei os resultados num bloquinho de notas. Pode enviar o bloco de notas para o senhor? Pode enviar sim. Beleza. Só identifica de qual atividade que você fez, né? Qual foi o contexto da atividade. Tá De qual das listas, né? Exato. É que eu deixei uma sem fazer. Eu acabei me qual confundindo nos slides. Acho que foi da primeira aula, se eu não me engano. Ah, sim. Aí Então, o dos códigos eu fiz inteirinho elas. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Faz um e-mail só, manda da primeira aula, né, das primeiras atividades, e essa segunda que eu passei. Acho que foram duas, né? Deixa eu só rever aqui. Duas. Isso. Tínhamos também dos artigos, né? Vocês chegaram a fazer dos artigos? Dos artigos? Eram duas listas, né? Sim. Os artigos, vocês leram dois artigos. Sobre inteligência artificial, conceitos e aplicações. E um outro... Cadê o outro? E o outro é inteligência biológica versus inteligência artificial. Vocês lembram desse artigo? Eu não cheguei a ler eles ainda não, professor. Então tá, essa aqui não foi. Mas aí vocês, deixa eu ver a próxima atividade que eu enviei. Ao todo são 3, então? Aí depois na aula da atividade 2, eu perguntei para vocês quem foi Isaac Asimov. Lembram disso? Qual foi sua produção? Mas essa pergunta acho que estava numa das listas, não estava? Tava. Vocês responderam ela? Essa foi a primeira lista, né? Foi essa que eu não fiz, então. Vou mostrar aqui para vocês, só para a gente saber, falando o mesmo idioma, né? Deixa eu ver aqui. Essa aqui foi a primeira lista. Aqui fala sobre um matemático Zadé. Ele criou uma teoria interessante, que nós vamos estudar até, inclusive, na nossa aula. Aí, esse questionário aqui, vocês lembram ter feito? Eu não recebi essa. Então, eu vou mandar agora. Uma outra, esse aí foi da primeira aula. Aí, da segunda aula, foi este outro aqui, ó. Aí sim, ó, quem foi Isaac Asimov, qual foi sua produção, o que diferenciou a gente inteligente de outros programas convencionais. Cite 3 definições de inteligência artificial, aí vocês vão relembrar ali, tem várias definições, né? Saberia responder quais serviços ou sistemas você utiliza no seu dia a dia que empregam técnicas de inteligência artificial para fornecer melhores resultados. Então, apenas essas 4 questões aqui. O da aula passada, isso acho que vocês fizeram. Esse aqui vocês fizeram, né? Sim.
Ah, tá. Eles fizeram. Muito bem. Aí explica o teste de Turing em analogia com arte chinês. Vocês fizeram isso aqui também? Aí eu escrevi um pouquinho. Não, tudo bem. Aí o de hoje, que eu mandei agora aí. Ah, essa parte de baixo ainda não, mas essas perguntas aqui, né? Essa Mas dos artigos que eu fiz, eu acabei de ver aqui. você fez? Fiz. Ah, perfeito. Daí os dois pra você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reencaminhar, então. Quem já fez, não se preocupe, tá? Fique calma aí, eu vou mandar de novo. É só lembrar que já fez, não precisa mandar de novo. Somente eu vou anexá-los aqui e mandá-los para vocês. Vamos ver se hoje tem alguém a mais aqui que não está na lista. Estão todos. Só um momento, vou mandar aqui agora. Aí vocês já me respondam aí certinho, né? Vou mandar os exercícios que foram até o dia 2 do 3. Professor, Oi, pode falar. essas listas era para ser enviado até hoje? Sim, mas aí não, vamos só. Se vocês fizerem da aula passada, já será o suficiente. Mas aí a gente fica para a próxima aula vocês mostrarem essas primeiras, tá? Ah, beleza. Deixa eu só perguntar um negócio. Essas dos artigos, artigos, né? Isso. Só uma breve explicação, o que é para fazer nele? É só para responder o questionário. Vocês vão ler 2 artigos, né? Vou mandando 2 artigos. Aí na Certo. leitura dos 2 artigos, vocês responderão o questionário sobre os 2 artigos. Terão perguntas e quando você fizer a leitura, você vai conseguir responder as perguntas. Ah, no final dela tem as perguntas, né? Exato. Você vai ler os artigos, aí vai um arquivo em anexo, chamado Exercício Extra Lista 1. Você vai abrir esse exercício extra lista 1, nele estarão as perguntas dos artigos. Ah, beleza. Aí eu já vou mandar agora, você já abre aí para ver se você tiver uma Acabei dúvida. de mandar os dois aí pro senhor. Tá. A lista. Perfeito. Aí eu vou mandar agora só atividades. Aí se vocês tiverem uma dúvida, já tire agora para a gente matar essa questão das dúvidas das atividades. Já está no e-mail de vocês aí, dê uma olhada. Ah, eu já vou enviar o que eu fiz aqui, então. Olhando aqui as suas respostas. João Emanuel. Beleza. Tá, de acordo. Aí vocês já aproveitem, daqui a pouquinho vai ter um intervalo. Quem não fez essa do questionário, tenta fazer e faça essa aqui também que vocês estão vendo. Aliás, não estão vendo que saiu da tela, né? Vou voltar lá para as perguntas de hoje. Essa. Vou só olhar aqui para mandar. Receberam as questões aí? Pra mim chegou aqui. Chegou, né? Acabei de enviar aí, professor. Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, chegou aqui para mim também.
Ih, minha net tá dando problema aí. Tá tendo problema na sua net? Tá atrapalhando. Tá meio querendo travar? Deixa eu ver no celular aí. Você recebeu as questões aí, né? Chegou. Herbert também está aí, espero ter recebido. Tudo de um. Alguma dúvida aí, Jean? Você estava com a questão do artigo, como responder? Não, já tá certo já. Ah, tá. Então aí você recebeu os 2 artigos e mais um questionário para fazer os 2. Além disso, tem Isso. aula 2 e aula 3. Aula 3 foi a última, referente ao prologue. Essa eu acabei de enviar para o senhor. Tá. Alguém tem alguma dúvida sobre as atividades? Quem tiver atividade, então, essa atividade da aula passada, do prologue, por favor, envie agora aqui para mim, para que a gente possa computar aí a pontuação de vocês. É só essa do prologue, né? Essa é fundamental para hoje. Beleza. E também, se vocês tiverem os colegas aí, para eles começarem a frequentar a aula, né? Tem mais gente que nós aqui? Eu acho que deve ter, porque só não é só você. Deixa eu olhar aqui, ó. Eu tô com problema, não tô conseguindo ver o pessoal da engenharia da computação ainda. Ah, Mas, sim. o pessoal da ciência da computação, deixa eu só ver aqui quantos. Eu consegui confirmar meu horário só sexta. Ah, só Não seis. sei se o restante do pessoal já confirmou. E quem que vai assistir a aula do senhor aí? Ah, Se quiser. entendi. Ah, entendi. Agora apareceu o nome de vocês junto agora. Apareceu o nome de vocês aqui. João Emanuel. Jean, Gabriel, você é da engenharia de computação também, né? Isso. Apareceu aqui. Por enquanto só temos o Vitor Silva Azevedo que não conectou ainda. Aí, enquanto isso, então, vocês já poderão começar a responder esse próximo aí, questionário. Vamos usar o livro, né, como ideia para respondê-los. Jean, agora recebi. Nossa. Hein, Jean? Então você acha que os vigilantes sumirão também? Não vai ter emprego para vigilante? Ah, eu acredito, porque hoje já tem o sistema que segurança que já faz negócio completo, né? Sim, verdade. Eu coloquei só os principais que eu achei. Ah, sim. Isso já é uma boa ideia. Eu acredito também com reconhecimento facial, talvez aí o vigilante cansa, dorme, né? Já a câmera não cansa, tem energia para ela, né? Energia elétrica, ela vai ser gratificativa. Fornecendo. A infraestrutura para ela funcionar adequadamente, né? Exatamente. Pessoal, agora o Herbert, o Herbert deve estar sem microfone. Não sei se ele já tem que mandar também a questão dos
do exercício da aula passada. Se você não fez, dá uma acelerada nele para ele poder enviar. O Herbert saiu. Hein? Vou falar o seu nome. Asmo. Como é que é o nome do seu nome? Amos. Como é que fala? Como é que pronuncia? Amos. 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 Não Deixa eu tem anotar acento. aqui. Não tem acento no português, mas no francês aparece como fosse. Porque se fosse no inglês, a primeira sílaba tônica seria o A, né? É, Agora você no francês, então é Amos. Amos. Tá, joia. Não vou mais errar, não. Amos. Tá anotado aqui. E Amos, conseguiu fazer? Como é que tá aí essa atividade da aula passada? Aquele joguinho eu não consegui fazer, não. Do Prolog? Na verdade, essa semana eu não tava bem, não. Não estava bem? Mas Não vamos tava bem. Eu li, eu não entendia nada. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Faz agora. Tenta fazer essas atividades que estão aí na tela, né? Ó, essas questionários aí. Aí no segundo horário a gente tenta conversar sobre essa atividade da aula passada. Beleza, Tá obrigado. bom? Tá. Então, pessoal, vamos fazer então um pequeno intervalo aí. Aí às 8h45 retorna para a gente continuar com o assunto também do segundo horário, tá bom? Vou parar a gravação aqui, daqui a pouco retorno. Beleza.